Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e alegria. Então hoje, 11º domingo do tempo comum, dia 13 de junho de 2021, nós vamos fazer uma breve reflexão do ofício das leituras de hoje, as leituras propostas, de Juízes e de uma reflexão sobre a oração de São Cipriano do século III. E em Juízes, ele vai pontuar, Então os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais. Então, um parágrafo antes, ele vai dizer, nessa carta de Juízes, que as gerações foram passando e nessa geração que abandonou o Senhor, não chegou até eles tudo aquilo que Deus tinha feito pelos seus antepassados. Ou seja, eles não tiveram acesso ao conhecimento e abandonaram as coisas de Deus, fazendo aquilo que desagradava a Deus. E é interessante que Deus, apesar de tudo, mandava os juízes, e todas as vezes que Deus mandava os juízes, suscitava os juízes no meio do povo, era o próprio Deus que agia através dos juízes que indicavam o caminho correto a seguir. E eles seguiam. Mas os juízes morriam e eles caíam, pecavam de novo. E lá vem Deus suscitando um outro juiz, pecavam de novo. E assim segue até hoje, Quantas vezes a gente desagrada ao Senhor porque a gente se afasta das coisas de Deus, se afasta da verdade, E não busca a verdadeira reconciliação, não busca a verdadeira vida de oração, Não busca ter tempo para que a gente se penitencie, para que a gente busque levar uma vida de fato santa, como prioridade em nossas vidas. E logo em seguida, São Cipriano vai falar exatamente sobre essa questão da oração. E aí a gente reflete, quantas vezes a gente se coloca diante de Deus numa atitude arrogante, como aquele fariseu, numa atitude de que eu mereço, eu tenho direito, quando na realidade tudo pertence a Deus, tudo é dom de Deus. E São Cipriano, ele vai dizer, porque que devemos ser respeitosos ao orar e orar com modéstia, Ele nos ensina e nos chama a atenção, como no Evangelho, de a nossa oração ser uma oração íntima, no sentido de ser uma oração que sai do centro, do fundo do nosso coração, uma oração em segredo. E ele cita o exemplo de Ana, lá em Reis, no 1 Reis, onde ela silenciosamente, modestamente, se coloca diante de Deus em espírito e em verdade. O que ela sentia, as suas fraquezas, aquilo de bom que ela tinha, aquela fraqueza que ela tinha, as dificuldades que ela tinha, e colocava de maneira silenciosa, saindo do próprio coração, saindo do seu íntimo, do seu ser, se reconhecendo pecadora e necessitada da graça. E pedia sempre a ajuda, pedia sempre o socorro da graça de Deus para que ela pudesse agir e ser segundo a vontade de Deus, não ser o que ela queria ser, mas que a vontade de Deus fosse revelada, para que ela buscasse com a graça de Deus e com a sua ascese, sincera, se transformar, se adequar e se moldar segundo a palavra e segundo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, que a gente tenha essa força, essa coragem de nos colocarmos diante de Deus com essa atitude humilde,
atitude de pessoas necessitadas da graça, numa atitude confiante, colocando sempre tudo nas mãos de Deus e pedindo a Ele que nos ilumine no caminho a ser seguido, nos instrua, no caminho a ser seguido, nos convença da nossa fraqueza e do nosso pecado, para que a gente possa mudar de vida e nos deixarmos moldar pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, para quem sabe, talvez assim, possamos ser esse pé de mostarda, uma semente pequenininha que nós somos, mas que pela graça de Deus e por nos deixarmos conduzir por Ele, nós possamos, refletindo a graça de Deus, ser essa árvore que dá sombra às outras pessoas, de tal maneira que nós possamos ser ponte para as pessoas e não pedra de tropeço. Que Deus nos abençoe e nos conceda essa graça. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, se você tem assistido os nossos vídeos, divulgue-os, dê o seu like, Ajude-nos a evangelizar. Entre no nosso site novalianca.com.br, faça a sua doação de maneira concreta para que a gente consiga manter esse trabalho, E que Deus nos abençoe. Um santo domingo a todos. Nossa Senhora Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.